Capítulo 2 de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, e vamos falar agora sobre os efeitos do ministério, do apóstolo Paulo. Vamos falar aí a partir do versículo 13 desta carta, e agora nós vamos aprender aí a respeito da importância daquilo que fazemos e daquilo que produz na vida das pessoas. A nossa pregação, a nossa mensagem. Verso 13, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes, da parte de vossos próprios patrícios, as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar para os não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados e contudo sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Paulo pregou a mensagem aos Tessalonicenses. E eles receberam a mensagem como se fosse a própria palavra de Deus, porque de fato ela o é. E esta palavra, existe um jeito certo de receber ela, de ouvir ela, para que ela produza os efeitos que ela é capaz em nós. E essa palavra deve ser recebida com fé, com fé. E dessa forma, ela opera em nós aquilo que Deus propôs quando deixou que essa palavra fosse registrada. Pois essa palavra, a palavra de Deus, não é um livro para conhecimento, não é um livro histórico somente. Ela é a palavra de Deus que opera a transformação no homem. Olha lá o que diz em Hebreus. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e é capaz de penetrar ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para receber os pensamentos e intenções do coração. Receber não, para perceber os pensamentos e intenções do coração. E o que Paulo expressa para nós aqui em Tessalônica é que esses irmãos foram transformados pela palavra que receberam, a ponto de estarem padecendo, sofrendo pela mão dos seus próprios patrícios e conterrâneos, e ainda assim não desanimar, continuar firmes, sendo inclusive exemplo de fé para as demais igrejas da região. Paulo ainda, ele nos deixa claro que essas pessoas que lutam contra o Evangelho terão o seu fim. Só que entendam uma coisa, o fim dessas pessoas não vai ser trazido pelas nossas mãos. Quem vai julgá-las, quem vai fazer o que tiver que fazer com elas é Deus, não cabe a nós. Quem persegue o povo de Deus, persegue ao próprio Deus. Quem persegue o povo de Deus vai prestar conta a Deus por estar afrontando ao próprio Deus. A palavra de Deus que Paulo pregou operou neles para tornar eles exemplos na fé, nas boas obras, na paciência, nos sofrimentos e nas provações por causa do Evangelho. O puro Evangelho de Cristo, ele é abominado por muitos e a sua pregação fiel é impedida de muitas maneiras. Mas aqueles que proíbem a pregação do Evangelho, aqueles que proíbem o Evangelho de Cristo de chegar em pessoas mortas em seus delitos e pecados, não agradam a Deus com isso. E quando você não agrada a Deus, você está correndo um sério risco, né, irmãos? São pessoas que têm
coração cruel, são inimigos da glória de Deus e da salvação do seu povo e terão a sua devida paga por aquilo que estão fazendo. E no verso 17 até o 20, o apóstolo Paulo ele mostra que a vida do pastor, a vida do ministro, não é uma vida de mil maravilhas. Ele diz assim: a nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos, eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Compreenda, pregador, muitas vezes não podemos cumprir os nossos planos. Algumas vezes porque nossos planos não são os planos de Deus e Ele mesmo impede. E outras vezes porque somos impedidos por circunstâncias diversas e que podem sim, o apóstolo Paulo prova, podem sim ser produzidas pelo próprio Satanás, o acusador. É evidente que Satanás não tem poder contra os planos de Deus. Por quê? O plano de Deus era que a mensagem de Paulo chegasse mais uma vez à igreja em Tessalônica, e a mensagem chegou. Mas a vontade de Paulo era que ele pessoalmente levasse a mensagem, mas isso não aconteceu. E os caminhos de Deus só parecem tortos, mas eles não são, eles são caminhos que levam a coisas maiores, a coisas melhores. Veja bem, se o apóstolo Paulo tivesse conseguido ir até Tessalônica, abraçar os irmãos, vê-los face a face, não teria escrito a carta. E ela não estaria em nossas mãos hoje. Então compreenda que muitas vezes Deus permite que Satanás nos impeça porque os planos dele são maiores, são perfeitos. Nós temos que ter um coração voltado para fazer a vontade de Deus e nós, como ministros, temos que estar dispostos a muitas despedidas e muita saudade, meus irmãos. Nós somos enviados a muitos lugares, a muitos caminhos, a fim de levar essa palavra que é tão viva e tão eficaz. A verdade é que muitas pessoas ficam no nosso coração e a gente tem que ter um cuidado muito grande para ficar também no coração delas, ou seja, agir de uma forma muito correta, muito justa, muito santa diante delas. E Paulo, ele termina esse capítulo dizendo assim: olha, eu fui impedido de ir até vocês. Tentei ir 2 vezes, não consegui. Mas Jesus, ele não vai falhar, ele vai voltar. Ele vai voltar, Jesus virá. Essa é uma certeza que ele deixa muito claro. Jesus voltará. E quando ele voltar, irmãos, eu espero encontrar todos aqueles que passaram pela minha vida, aqueles com os quais eu recebi a palavra e com os quais eu tive a oportunidade de pregar a palavra. Eu espero encontrá-los no céu. E lá teremos uma comunhão eterna. Mesmo que eu não encontre mais muitos irmãos aqui, lá no céu, nada poderá nos separar. Isso é motivo de muita alegria para todos nós que cremos, porque essa é a nossa vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dessa forma, então, eu encerro capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Voltamos aí para a sessão número 8, iniciando o capítulo 3, e aí chegando no ponto principal dessa carta, que é quando ele começa a falar sobre a volta de Jesus, certo? Um grande abraço, divulgue nosso trabalho, esteja orando, contribua com essa obra aí, para Deus estar te abençoando e nos abençoando, certo? Um grande abraço, até a próxima.